Queridos, amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos ouvem, que nos assistem nesta noite. Que Deus em Cristo os abençoe, uma noite de salvação para a vossa vida. E antes de qualquer coisa, quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar a todas as mamães deste Brasil, né? E não porque dizer de todo este país, né? Todo este mundo, né? Todas as mães sejam cada dia abençoadas por Deus, porque por elas que nós estamos aqui. Amém? Eu queria, sem perca de tempo, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19, o versículo de número 16, eu quero agradecer ao nosso pastor José Rosa, José de Oliveira, pela oportunidade, e todo o ministério, para nós estarmos aqui nesta noite, falando um pouco da palavra do Senhor Jesus, para você que nos ouve. Capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 16, ao versículo de número 22, ele diz assim: E eis que se aproximou, dizendo-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é tão bom, senão um só. Mas, se queres entrar à vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem lhe disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Então Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, investe-o nos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se profundamente triste, porque possuía muitas fazendas. Amém? Nós observamos nesse texto e nós vemos que há na experiência individual de cada pessoa o confronto com a vida cotidiana. E interessante que nós vemos neste texto que nós vamos encontrar um homem com um problema espiritual. Então, o que acontece? Este homem, este jovem, ele desejava algo mais do que ele vinha experimentando com a sua vida social, com a sua vida religiosa, com as suas posses, com a sua educação. Ou seja, era um homem insatisfeito consigo mesmo, consigo próprio. E, na verdade, este jovem, este homem, ele estava avaliando as coisas espirituais de uma maneira incorreta. Até que ele teve um encontro com Jesus que marcou a sua vida profundamente. Então eu queria falar, queridos, do dilema de um homem. Quando nós observamos a síntese desse texto, nós vamos ver o dilema de um homem.
Um homem que tinha um dilema na sua vida. Um homem que tinha, nós vamos ver que ele tinha algumas coisas, que ele desejava algumas coisas, mas ele necessitava de outras coisas. Então, quando nós vemos que este homem se aproxima de Jesus, nós vamos ver primeiro o que é que este homem tinha. A Bíblia fala que ele era um jovem que aproximou-se de Jesus. Então, este jovem, primeiro, o que é que ele tinha? Ele tinha riqueza material. A primeira coisa que tinha era riqueza material. A segunda coisa que esse jovem tinha era cultura. Ele era um jovem culto. A terceira coisa que esse jovem tinha era religiosidade. Quarta coisa que esse jovem tinha, bom caráter. Então, quando nós olhamos esse jovem, o retrato desse jovem é tudo que uma mãe deseja para sua filha, para o casamento de sua filha. Um jovem rico, um jovem de bom caráter, um jovem religioso e um jovem culto. Então, toda mãe, ela queria um jovem desse para casar-se com a sua filha. Porém, nós vemos que ele tinha isto, mas ele aproximou-se de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e ele tinha uma necessidade na sua vida. Porque, queridos, riqueza, cultura, religião e bom caráter não é salvação, não leva ninguém para o céu, não garante salvação para ninguém. E ele tinha essas 4 qualidades, mas ele precisava de algo a mais. Ele tinha uma necessidade muito grande, porque a riqueza não salva. Nós observamos aqui na Bíblia, se nós formos olhar, a Bíblia diz, o Salmo de número 37, versículo 16, que mais vale o pouco do justo do que a riqueza do ímpio. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo de número 6, o versículo 17, ele manda um recado para os ricos. Ele diz assim, olha, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então nós observamos que a riqueza não faz parte da salvação. O homem pode ser rico, mas se ele não tiver o encontro com Jesus, se ele não tiver o nome escrito no livro da vida, a sua riqueza não vai adiantar nada para a sua vida espiritual, para a sua salvação. Principalmente se ele coloca a sua confiança na riqueza. Principalmente se ele se agarra na sua riqueza. Ele acha que ele é tudo porque ele é um homem rico. Ele está perdido. Porque Paulo disse aqui, olha, não ponha, diga para os ricos para não pôr a sua confiança na riqueza, mas coloca em Deus. A riqueza é somente para nós gozarmos dela. Então este jovem era um jovem rico, mas a sua riqueza não estava lhe satisfazendo a tua alma, o seu coração. Segunda coisa que este homem tinha cultura, era um homem culto, era um homem entendido, era um homem cheio de conhecimento, um homem que entendia das coisas sociais, um homem que estava antenado em tudo, com tudo. Porém, meus queridos, não adiantava nada a sua cultura, porque cultura também não leva ninguém para o céu. Cultura não faz parte da salvação.
A cultura faz parte da nossa vida nesta terra, mas no céu a nossa cultura não vai valer de nada. E ele tinha cultura, era um homem culto, era um homem instruído. Mas aí, quando nós vemos Salomão falando no seu provérbio, dizendo assim, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca o conhecimento e o entendimento. Então a sabedoria do homem, o entendimento nosso, ele não coopera para a nossa salvação. Então este jovem também era um homem entendido, era um homem sábio, era um homem culto. Porém, isso não estava lhe satisfazendo a sua alma. Terceiro, ele era um homem religioso, ele tinha religião, ele era um homem de muita religiosidade. Religião vem do grego religar. Se nós traduzirmos para o hebraico, nós vamos falar de selo na porta. Mas o que acontece é que a religião também não vai salvar ninguém. A religião não é um passaporte para irmos para o céu. Ela não é. Portanto, Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, olha, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é falsa. Então nós vemos que a religião ela cai por terra quanto à salvação. Religião não leva ninguém para o céu. Religião não garante salvação. Religião não garante. O teu nome é escrito no livro da vida. E este jovem era um jovem religioso. Quarta coisa que este jovem tinha, bom caráter. Ah, mas é muito bom ter bom caráter, ser bom caráter, maravilhoso. Mas o que isso contribui para a salvação? Se formos no Hades agora, nós vamos achar um monte de gente preso lá, que não tiveram o nome escrito no livro da vida, mas que foram pessoas de bons caráter. Portanto, bom caráter não leva para o céu. Este jovem tinha bom caráter, mas tinha o coração vazio. Então, querido, nós vemos que a pessoa pode ter muitas coisas nesta terra. Ele pode ser bem formado, bem instruído, pode ser rico por fora, mas por dentro ele pode ser pobre, miserável, necessitando de algo para preencher a tua vida espiritual. E nós vemos que este era um desse. Tinha riqueza, cultura, religiosidade e bom caráter. Porém não tinha um coração perfeito para com Deus. Não tinha a sua necessidade sanada. E ele se aproxima de Jesus. Mas o que é que este homem desejava? Poxa, ele tinha essas quatro coisas. Ele tinha cultura, ele tinha religião, ele tinha riqueza, ele tinha bom caráter. Mas então, se esse jovem já tinha isto tudo, porque ele foi estar com Jesus, o que é que ele precisava, ou seja, o que é que ele desejava? Primeiro, o versículo de número 16, ele desejava a vida eterna. Interessante que a vida eterna é o que ele estava desejando, apesar do que ele tinha. Aí ele vai e fala com Jesus: o que eu farei? O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Seja, ele desejava, queridos, preencher o vazio do seu coração. Porque ele tinha coisas materiais. Materialmente falando, ele estava bem, mas o seu coração estava vazio, necessitado. E ele precisava encher o teu coração
com alguma coisa. E ele foi procurar a Jesus. Ele disse: não, Jesus, esse Jesus, ele tem algo que eu desejo. O meu coração está vazio e ele com certeza vai fazer alguma coisa para preencher o meu coração. Meu coração deseja salvação. Meu coração está pedindo vida eterna. Este era o desejo dele. Por que ele estava com o seu coração vazio? Porque o seu coração estava preso ao que ele possuía. Porque Mateus, no capítulo de número 6, o versículo de número 21, ele disse assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Por isso que ele estava com o coração vazio, porque ele estava agarrado com suas coisas materiais. Ele estava agarrado com o que ele possuía. O coração estava preso à riqueza, ao que ele tinha. Por isso, querido Davi, no Salmo 51, ele rogou a Deus: dai-me um espírito reto. Não retires de mim a alegria da tua salvação, porque se tu tirar, meu coração vai ficar vazio. E eu preciso da minha salvação. Eu preciso da minha vida eterna. O meu coração precisa estar preenchido contigo, meu Deus. Meu coração precisa de ti. Meu coração não pode estar vazio. E este jovem, ele desejava preencher o vazio do seu coração. Por isso ele foi ter com Jesus. Segunda coisa que esse jovem desejava. Ele desejava ter uma vida diferente da que ele vinha tendo. Ele queria ter uma vida diferente da vida que ele estava vivendo. Porque estava uma vida, com certeza, uma vida rotineira, uma vida mesquinha, uma vida sem graça, uma vida de dinheiro, de riqueza, uma vida de religiosidade, uma vida de entendimento, uma vida de bom caráter. Quem sabe era um jovem muito elogiado por todos, amado por todos à sua volta. Porém, ele desejava ter uma vida diferente. Ele pensava consigo: olha, eu preciso ter uma vida diferente, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso sair dessa tristeza, dessa angústia. E sabe, você me ouve nesta noite e você está vivendo a mesma situação desse jovem. Quem sabe você tem dinheiro, você é rico. Quem sabe você é uma pessoa antenada, você tem muito conhecimento, você entende de tudo, conhece tudo. Quem sabe você é um bom caráter. Ei, quem sabe você é um religioso. Mas você está vivendo a vida desse jovem. Você está querendo mudar de vida. A tua vida, você está cansado desta vida medíocre que você está vivendo. Quem sabe o teu coração tem chorado dia e noite querendo uma mudança de vida. E por isso ele foi estar com Jesus. E você precisa também, se você está vivendo esta vida, você precisa estar com Jesus também. E este jovem desejava ter uma vida diferente da que ele vinha tendo. Sabe por quê, querido? Porque Paulo, no capítulo 8, versículo 6 de Romanos, ele nos mostra que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele estava vivendo uma inclinação para a morte. Ele estava vivendo uma inclinação material, uma coisa passageira. O resultado disso era a morte. A vida que ele estava trazendo era uma vida de morte. E ele queria sair desta vida, ele queria uma mudança de vida. Por isso ele desejava ter uma vida diferente. E foi ter com Jesus. Sabe por quê? Ele queria uma vida diferente, porque no capítulo 14, segundo escreveu João,
Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida diferente só em Jesus. Não há outra vida. Não há uma vida diferente se não for em Jesus Cristo. Jesus mesmo diz que Ele é a vida. Ele é o caminho para uma vida diferente. Quer mudança de vida? Encontra-se com Jesus. Aproxime-se de Jesus para ter uma vida diferente. Ou do contrário, você não tem. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro, em cima do céu, nem embaixo do céu, a salvação a não ser em Jesus Cristo. Por isso ele aproximou-se de Jesus. E você também que nos ouve, tem a oportunidade de mudar a tua vida. Se você quer ter uma vida diferente, se você está cansado dessa vida de rotina que você leva, uma vida medíocre, uma vida pobre, espiritualmente falando, você precisa de Jesus, daquele que pode mudar a vida. Mas o que é que este jovem desejava ainda? Esse jovem, ele desejava algo transcendental. Esse jovem desejava algo que o satisfizesse interiormente. Ele queria algo a mais do que ele estava vivendo. Ele queria alguma coisa que mudasse a tua vida, que mostrasse uma diferença, que elevasse a tua vida acima, que mudasse, que satisfizesse o desejo do seu coração. Queridos, o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. Ele era zeloso da lei, era fariseu, cidadão romano. Mas tudo isto, ele diz que ele reputou por perca, como escória, como lixo, quando ele teve encontro com Jesus. Ele teve algo transcendental, ele teve algo que satisfez o seu interior, a ponto dele chegar no capítulo 1. O versículo 16 do livro da Epístola aos Romanos, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. Depois que ele teve essa experiência transcendental com o Senhor Jesus, ele diz: olha, agora eu resolvi a minha vida. Eu recebi algo diferente, algo que elevou a minha alma, algo que matou o meu desejo espiritual, algo que satisfez o desejo do meu coração, algo que preencheu a minha vida, e eu não tenho vergonha deste evangelho. E este jovem precisava disso, de algo que satisfizesse o teu interior. Como aquela mulher do capítulo 4 do Evangelho de João, aquela mulher samaritana, aquela mulher que tinha um vício, mas que tinha um dom. Aquela mulher que, quando encontrou-se com Jesus lá no poço, quando meio-dia que ela foi buscar água. E Jesus começou a falar, começou a revelar a vida dela. E daqui a pouco ela sai, ela reconhece que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, e ela deixa o seu vício e começa a exercitar o seu dom. Ela sai e começa a pregar o Evangelho, começa a anunciar o Evangelho em Samaria, e traz aquela multidão para o encontro com Jesus. Por que isto? Porque ela experimentou algo transcendental na sua vida. Só Jesus pode preencher o vazio, o interior que existe em ti, a tua sede, só Jesus pode preencher. Mas esse jovem, esse homem que tinha um dilema, que vivia um dilema, ele desejava, ele tinha riqueza, tinha cultura, tinha religião, tinha bom caráter. Ele desejava preencher o vazio, desejava ter uma vida diferente, desejava algo que satisfizesse o teu interior. Mas aí, queridos, nós vamos ver verdadeiramente o que é que este homem carecia.
O que é que verdadeiramente este homem carecia? O que é que ele precisava? Primeira coisa, versículo de número 21. Jesus disse para ele: vai, vende e dá. Olha, que você vai perceber que a primeira coisa que ele precisava verdadeiramente era desembaraço das coisas materiais. Ele era um jovem, ele era um homem que estava vivendo esse dilema porque ele estava embaraçado com as coisas desta vida. E Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tens e investe nos pobres. Seja, primeira coisa, ele teria que se desembaraçar das coisas que ele estava preso, das coisas que ele estava agarrado, as coisas materiais, a riqueza que ele tinha. O coração dele estava preso àquilo ali. E Jesus, conhecendo ele, disse: olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, reparte. Davi, no capítulo de número 22, do segundo livro de Samuel, Davi cantou um cântico de ação de graça quando ele venceu todos os seus inimigos, inclusive Saul, quando Deus deu vitória a ele sobre todos os inimigos e sobre Saul. E no capítulo 22, o versículo 33, Davi cantou e disse assim: olha, Deus é a minha fortaleza e a minha força. É Ele que desembaraça o meu caminho. Ei, está com a tua vida embaraçada, as coisas estão dando errado para você, nada funciona. Mas você quer servir a Jesus e não consegue se firmar, não consegue caminhar. Ei, solta os seus pés do embaraço, você está embaraçado, mas Jesus nesta noite quer tirar o embaraço da tua vida. Jesus pode fazer isso com você nesta noite. Jesus pode. Assim como Davi disse, é Ele que desembaraça os meus pés, é Ele que desembaraça o meu caminho, Ele pode desembaraçar o teu caminho também nesta noite. Você precisa estar desembaraçado. Deixa esses embaraços. As coisas materiais você não vai levar para o céu. Melhor é ter o teu nome escrito no livro da vida do que estar embaraçado com os negócios desta terra, que são passageiros, são prazeres passageiros. Isto é o que ele precisava, porque ele tinha desejo, mas aqui, para ele herdar a salvação, que ele diz que ele queria a vida eterna, ele precisava, a primeira coisa, era se desembaraçar. Que o coração dele estava nas coisas que possuía, na sua riqueza. Estava embaraçado. E o bom soldado, aquele que se alista, ele não pode estar embaraçado com o negócio desta vida. Se você está embaraçado, é hora de soltar-se dos embaraços. É hora de se aproximar de Jesus. É hora de convidar a Jesus para cortar esses embaraços da tua vida. Segunda coisa, que esse jovem precisava. Segunda coisa que ele carecia era resignação por Cristo, submissão à vontade de Cristo. A pessoa resignada, ela não hesita quando alguém lhe faz uma proposta que custe alguma coisa para ela. A pessoa resignada, ela está decidida a perder algo de tua vida para alcançar um outro muito maior, um bem muito maior.
E este jovem, ele estava precisando de resignação, de submissão à vontade de alguém, à vontade de Cristo. Por isso Jesus disse, olha, vai, vende tudo que dá, vai, vende tudo, reparte com os pobres, investe nos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem. Primeiro você vai, primeiro você dá para os pobres, você se solta daquilo que tu está amarrado, do teu coração que está preso, solta o teu coração dessas coisas. Aí Jesus disse assim, agora você vem, você já soltou, já se libertou, agora você vem. Seja, agora você precisa fazer a minha vontade, agora você precisa vir. Eu quero que você venha. Você já está liberto? Você já tirou teu coração das coisas que você possui? Já se desprendeu dessas coisas materiais? Dessas coisas que não te levam a nada? Agora você vem. Porque eu não quero ninguém embaraçado. Agora você vem. Ele precisava estar disposto a fazer a vontade de Cristo. Aí nós lembramos do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, o versículo 8 exatamente, quando nos fala de um publicano chamado Zaqueu, que, ao ouvir falar de Jesus, sobe lá numa figueira para ver Jesus. Jesus já o vê primeiro. E Jesus manda descer, ele desce e encontra com Jesus. Jesus entra na sua casa. E ele era um homem rico. Ele era um homem de bem. E você vê que ele estava tão disposto, tão resignado a fazer a vontade de Cristo, de Jesus, que ele logo disse para Jesus, olha, Senhor, eu reparto metade dos meus bens, eu dou aos pobres. Ele sabia que, quando ele falou isto, ele reconheceu que ele tinha dinheiro guardado, ele não tinha cooperado em nada com a obra de Deus na terra, com o reino de Deus na terra. Ele nunca tinha dado uma oferta no templo, ele nunca tinha dado um dízimo, ele nunca tinha ajudado o pobre, ele não tinha feito nada, seu dinheiro estava guardado. Glória a Deus. Ele viu que seu dinheiro não ia valer de nada. E então ele disse, olha, eu sei o que eu estou devendo isso tudo. Então, Senhor, eu já vou pagar. Eu já quero pagar a metade. Eu já quero pagar o que eu estou devendo. Já vou dar metade do que eu devo. Eu já vou lhe pagar. A metade do que eu tenho eu vou lhe dar. Aí alguns dizem que Zaqueu ele era ladrão. Zaqueu roubava, mas ele não era ladrão. Porque ele diz aqui, irmãos, quando você vai ver nesse versículo, ele diz assim, olha, e se? Ele põe uma condicional e diz assim, olha, e se eu roubei alguém? Se ele fosse um roubador, um ladrão, ele não ia falar isto. Ele não ia ter tanta certeza de dizer, se eu roubei. É como ele diz assim, olha, se porventura um dia eu defraudei alguém, até mesmo sem querer, sem perceber, eu devolvo 4 vezes para essa pessoa. Então ele não era um ladrão, ele era um funcionário público. E existe funcionário público honesto, existe corrupto, mas existe honesto, como existe pastores honestos e pastores corruptos. Como existe crentes honestos, crentes corruptos, mundanos honestos e mundanos corruptos. E Zaqueu não era ladrão. Ele disse, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes. Olha, a resignação.
Olha, submissão para servir a Cristo. Era o que esse jovem estava precisando. Talvez é o que você precisa, meu amigo. Talvez você vendeu, talvez você repartiu, talvez você ajudou. Ei, mas deixa eu te falar. Mas talvez você não veio para Jesus. Talvez você não quer ser resignado, fazer a vontade de Jesus. Talvez você quer fazer a tua vontade, e a tua vontade não permanece, porque permanece a vontade de Deus. É a vontade dele que permanece, é a sua não. A minha vontade não permanece. E esse jovem, ele precisava estar submisso à vontade de Jesus. E a terceira coisa que esse jovem carecia, a terceira coisa que esse jovem precisava, no versículo 21, Jesus disse assim: olha, vem e segue-me. A terceira coisa, segue-me. Obedecer a Cristo. Agora ele precisava obedecer, porque a obediência vale mais do que o sacrifício. Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Porque tem muitos que fazem sacrifício, mas sacrifício de tolo, porque não obedecem. Então não adianta você fazer sacrifício se você não obedece. E esse jovem precisava obedecer agora a Cristo. Aí Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tens, investe nos pobres, depois vem e segue-me. Você está disposto a seguir a Cristo? Você está disposto a fazer a vontade de Cristo? Você está disposto a obedecer o Evangelho, a obedecer a Jesus Cristo? Qual é a sua disposição? Qual é a tua disposição em obedecer a Cristo? Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, quando Pedro estava na cidade ali, pregando, ensinando. Pegaram Pedro, levaram ao Sinédrio e disseram: olha, mas eu já avisei para vocês não pregarem, não ensinarem no nome desse Jesus. Vocês estão contaminando a cidade com essa doutrina, com o nome deste homem. Eu já mandei vocês pararem. E Pedro disse assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meu querido, eu quero perguntar, talvez você esteja nesta mesma situação desse jovem, deste homem rico, vivendo um dilema na sua vida, mas se você estiver disposto a obedecer a Jesus Cristo, o teu dilema acaba nesta noite, a tua vida é mudada nesta noite, os teus problemas serão sanados nesta noite. Mas você precisa estar disposto a obedecer. Se você estiver disposto a obedecer, Jesus diz: vem, segue-me. Aleluia. Segue-me. Aí você vai seguir os passos de Jesus. Você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aí quando nós observamos, queridos, o versículo de número 22, que o jovem, aconteceu algo com ele, diz assim: mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se profundamente triste, porque possuía muitas fazendas. O que ele necessitava, Jesus mostrou para ele. Jesus mostrou que ele precisava se desembaraçar das coisas materiais. Precisava de submissão para fazer a vontade de Cristo. Precisava de obediência a Cristo para alcançar a vida eterna. E sabe o que ele fez? Ele jogou fora esta oportunidade.
Porque o seu coração estava agarrado às coisas materiais, às coisas que ele possuía, a sua cultura, a sua religiosidade. Mas eu quero lhe dizer, meu querido, que não há outro meio de ser feliz, que não há outro meio de preencher o vazio do teu coração, não há outro meio de preencher o seu interior. Não há outro meio, a fórmula para ser feliz é receber Cristo como Senhor, como seu Salvador e deixar este ego barato que você tem. É descer do teu salto. É reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer que você é miserável, que você precisa de salvação, você precisa de vida eterna. E só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Não tem salvação em outro nome, em ninguém. Sem Jesus, todos vão direto para o inferno. Não tem outro meio de salvação. Contar-lhe uma história. Já estou terminando. Época passada, talvez na época dos faroestes, um jovem, muito amado na cidade, amado no estado, muito reconhecido, ele praticou um crime. E por ele ser muito amado, todos gostavam desse jovem, recorreram ao governador da cidade, para que pudesse tirá-lo da prisão, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse enforcado, condenado. Porque ele era muito querido. Aconteceu um crime que ele não queria. Era lícito que ele fosse perdoado. E um dia esse governador disse: olha, eu vou lá libertar esse jovem. E esse governador bota um terno, bota uma gravata, se veste como um pastor, põe uma Bíblia, põe debaixo do braço e entra na prisão. E coloca uma carta, escreve uma carta de perdão, escreve uma carta perdoando o crime daquele jovem e coloca a carta dentro da Bíblia e entra na prisão com a Bíblia debaixo do braço e chama o jovem e diz: jovem, eu tenho algo aqui dentro para você. E aquele jovem começa a xingar aquele governador disfarçado de pastor. Começa a xingá-lo, parte para bater, queria agredi-lo. E então o governador, para sua própria segurança, ele deixa o presídio e vai embora. E quando o governador vai embora, esse governador vestido de pastor, aí o carcereiro vem até aquele jovem e diz: rapaz, você é muito burro. E ele diz: mas por quê? Ele diz: olha, aquele lá não era pastor, aquele lá era o governador que estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia. Ele veio disfarçado e você rejeitou a oportunidade. Você não quis conversar, você não quis receber a ele. Se você recebesse a ele, você ia ter o teu perdão, você não ia morrer. Você não ia ser condenado. E chega-se o dia daquele jovem ir para a forca. E quando ele já está a 2 minutos para ser enforcado, ele pede a palavra e diz para os mais jovens, diz: olha, eu quero deixar uma palavra para os mais jovens. E ele diz assim: olha, eu estou sendo morto, eu vou ser morto, enforcado agora, não é por causa do crime que eu cometi, mas é porque eu rejeitei o perdão. Ei, deixa eu te falar, não é o teu pecado que vai te levar para o inferno, é a rejeição ao perdão, é a rejeição à graça. Deixa eu te falar,
A graça é de graça, mas não é barata. É de graça, mas não é barata. Não é o pecado que vai levar ninguém para o inferno. Porque se o pecado levar alguém para o inferno, a salvação é pelas obras, e a salvação não é pelas obras. O que vai levar o homem para o inferno é a rejeição ao perdão, é ele rejeitar, ser perdoado. É Jesus dizer, eu estou posto, eu estou pronto a te perdoar. Ele virar as costas para Jesus e dizer, eu não quero o teu perdão. Então, meu querido que me ouve nesta hora, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, mude a tua vida, desembaraça dessas coisas desta vida. Você pode ser rico, mas pode ter o seu nome escrito no livro da vida também. Você não precisa ficar pobre para ser salvo. Você só não pode ficar preso a essas coisas terrenas. Mas não faça como fez esse jovem, e depois de ouvir tudo que Jesus falou, porque ele disse que queria ter vida eterna, ele saiu triste. Ele não quis a vida eterna. Mas hoje, Jesus te garante vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe. Não há salvação em outro lugar, em outro meio. Não há meio de ser feliz. Não há meio de preencher o teu interior, a não ser em Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que o Eterno te abençoe e te guarde. Em o nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração com você. Rapidinho, em nome de Jesus. Querido Deus, Tu que é eterno, soberano, criador de todas as coisas. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Criador, outro Salvador como Tu, meu Jesus. Eu rogo a Ti, meu Pai, nesta hora que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, entre na vida deste homem, na vida desta mulher que está com um dilema na vida, que está com o teu coração vazio, precisando ser preenchido. Que esta palavra, ela possa ir de encontro a esta vida, que o Teu Espírito Santo entre nesta vida, e que ela tenha uma vida diferente, ela teve um encontro contigo nesta noite. Abençoa esta vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.